Fala, galerinha da física, quem está falando é o Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias, e hoje a gente está gravando mais um vídeo aqui para a equipe Potato. Quero aqui aproveitar e lembrar você, se você tem problema na área de exatas, seja física, seja cálculo, seja resistência dos materiais, dá uma procurada aqui no meu amigo Marcelo Batata, certo? Que ele vai indicar como lhe ajudar. Temos a melhor equipe de professores, doutores, um excelente resultado nesse tipo de curso. Ou seja, os cursos à distância, entendeu? Onde o aluno tem essa necessidade de um pouco mais de atenção para aprender certas questões aí da disciplina. Mas sem mais perda de tempo, vamos voltar aqui para nossa aula, certo? A gente, na última aula, a gente viu o nosso conceito aqui de cinemática, certo? Só que diferente do curso tradicional, eu iniciei pela parte de cinemática vetorial, pelo simples fato de que a cinemática vetorial é a cinemática que é predominante no universo. A cinemática escalar é um caso particular da cinemática vetorial. Ou seja, quando a gente estiver tratando ali da questão da intensidade, ou até mesmo bidimensional, a depender do tipo do que o problema for proposto, a gente vai estar fazendo essa relação unidimensional. Aí quer dizer, escalar. Quer dizer que no ponto de vista escalar, a gente não tem a necessidade de saber direção e sentido? Não. Pelo contrário, a gente também tem que saber. Só que a gente aplica de uma maneira mais fácil, mais usual. Ok? Então vamos lá. Tratando-se agora dessa barra de tema, antes de a gente entrar, quando a gente definiu a cinemática vetorial, entre as propriedades de vetores que a gente colocou ali, certo? Incluindo produto escalar e produto vetorial, ângulo entre vetores e outras coisitas mais, a gente definiu ali o que era o chamado vetor posição ou vetor deslocamento. Esse vetor daí, ele tem a origem num certo ponto. Nesse caso daqui, a gente está considerando como a origem dele como sendo a própria origem, ou seja, o 000. E aí ele vai ser direcionado até um ponto x, y, z qualquer, tá? De maneira que a gente pode definir esse vetor daqui como sendo o quê? O vetor, certo? E se eu der uma condição de temporalidade a esse vetor, tá? Ou seja, o deslocamento dele ele é feito através de um intervalo de tempo, a gente vai ter o quê? Que as suas componentes vão ser dadas como para a posição x, ela vai ser em relação ao eixozinho, ao versozinho y, certo? Que a gente já definiu sobre o que é. O y de t em relação ao versozinho j e o z de t em relação ao versor k. Está aqui o nosso vetor posição. Tá? E uma das conclusões naturais que a gente obtém ao fazer isso daqui é a seguinte, tá? Se eu fizer essa variação no intervalo de tempo, eu posso calcular o quê? Eu posso calcular a velocidade. Já que a definição da velocidade, como a gente viu na última aula, que é a medida da rapidez com que um corpo altera a sua posição no tempo. Ele alterou, levou um intervalo, a gente define isso como velocidade média. Só que se eu for diminuindo a velocidade, diminuindo o intervalo de tempo, a gente vai chegar ao ponto de obter a chamada velocidade instantânea, ou seja, para um intervalo de tempo muito pequeno, tá? Só que a termo de curiosidade, é o seguinte, né? Você tem a definição, certo? A velocidade instantânea, em relação ao eixo x, por exemplo, ela seria o quê? Ela seria o limite, certo? De quem? Da variação de r, tá? Eu vou esquecer o eixo x, vamos concentrar em r, no intervalo de tempo ΔT, com esse intervalo de ΔT tendendo a zero, ou seja, um intervalo de tempo muito pequeno. E essa definição daqui, ela se confunde com a própria ideia do que vem a ser a derivada. Ou seja, eu posso escrever que a nossa velocidade, certo? Instantânea,
que é ali, né, a nossa velocidade, ela é a derivada do vetor posição em relação ao intervalo de tempo. Com isso em mente, a gente pode fazer o quê? A gente pode calcular. Quem é o meu vetor posição? O meu vetor posição, ó, eu vou lá, vou escrever aqui, a minha velocidade, certo? O meu vetor velocidade. Eu vou colocar ele temporalmente, né? Certo? Já que a gente está tratando dessa maneira, ele vai ser o quê? Ele vai ser dado como, a gente já viu ele a derivada, né? Então, vai ser a derivada de cada um desses componentes, ou seja, dx dt em direção a i, dy dt em relação a t, eixo j, dt, e o mesmo para z em relação a dt, certo? Aqui com vessorzinho k. E cada um desses aqui, eles vão ser o quê? Vai ser a velocidade de x, certo? Esse aqui vai ser a velocidade de y, e esse aqui vai ser a velocidade na direção de z. Então, é um conceito fácil esse daqui que a gente está aplicando, entendeu? Não tem nenhuma dificuldade, certo? Da mesma maneira que a gente fez isso para a velocidade, a gente pode fazer isso aqui para a aceleração, porque eu posso definir como a minha aceleração que ela pode ser ou não dependente do tempo. Mas aqui eu vou colocar ela simplesmente sem depender do tempo, pelo fato de que a gente vai ter uma aceleração instantânea, uniforme, certo? Ela não vai se alterar. Ela vai alterar a velocidade da posição. Então eu vou colocar ela sem ser dependente do tempo. A minha aceleração aqui ela vai ser o quê? Ela vai ser dada pela derivada da velocidade no tempo. E aí a gente vai ter o quê? Eu vou ter dv de x, dt, certo? Esse x, sim, depende de t, na direção i. dv de y de t, dt, na direção j, mais o dv de z, certo? De t, dt, na direção k. Aonde esses termos aqui, da mesma maneira que a gente definiu ali como sendo a velocidade, isso aqui vai ser a aceleração de x, isso aqui vai ser a aceleração para y, e essa aqui vai ser a aceleração para z. Então, ó, a gente encontra essas relações aqui, são relações bastante usuais e conhecidas por nós, tá? Mas, conhecimento, a gente sabe o quê? Apesar de que o mundo, o universo, ele é vetorial, e faltou o R aqui, fica mais aparente, ele é vetorial e tridimensional, a gente pode, para facilitar a resolução dos nossos problemas, trabalhar com ele como sendo unidimensional, certo? E escalar, porque a gente só se interessa pela intensidade do problema, ok? Então vamos lá, eu vou trabalhar com seus módulos e com unidimensionalidade ou bidimensionalidade, dependendo do problema que for dado, certo? E isso aqui vai facilitar a maneira da gente resolver os nossos problemas, sem problema nenhum. Então, o que vale destacar aqui é o seguinte, ó, a cinemática escalar, certo? A cinemática escalar é um caso particular da cinemática vetorial. Ou seja, quando eu pego ali somente uma direção, certo? Ou um eixo, e eu me interesso apenas pelo seu módulo, eu estou ali trabalhando a cinemática escalar. E a cinemática escalar, ela está dentro da cinemática vetorial. Tá? A termo de facilitar aqui para a gente vai trabalhar no eixo X. Mas os resultados que a gente vai obter, eles são válidos para qualquer eixo, ou seja, para Y, para Z, e etc. Então, a gente pode classificar o movimento que a gente vai trabalhar nos próximos meses como dois tipos de movimento, basicamente. Você tem um movimento unidimensional, que o próprio nome já está dizendo, em uma única dimensão, que ele vai ser composto basicamente de dois movimentos. O movimento retilíneo e uniforme, MR1, está aqui,
tá? Que eu particularmente esse movimento, ele não é um movimento muito realista quando você pensa aqui em termos do eixo X. Mas aí é que você tem que pensar também do ponto de vista de que é para um intervalo de tempo muito pequeno, certo? Mas na prática ele não é tão realista como um movimento retilíneo uniformemente variado. Esse sim é mais real. Afinal de contas, você não tem uma velocidade constante em nenhum percurso que você faz, a não ser que você esteja promovendo um experimento ou alguma coisa que faça isso, ok? Então são os dois tipos de movimento, certo? Esse movimento daí ele pode ser no eixo Y, mas quando a gente considera o eixo Y, a gente considera a altura ali nesse caso, a gente pode estar tratando de quê? Pode estar tratando do movimento de queda livre. E aí, na queda livre, a gente não vai ter um movimento retilíneo uniforme, a não ser que haja uma resistência que se contrapõe à gravidade, né? Essa força que vai contrária à força-peso, a gente não está falando sobre força agora, né? Mas, em geral, o movimento vertical, ele é um movimento uniformemente variado. E ele vai sofrer aceleração, né? Pela gravidade, que é um vetor, certo? Mas que a gente considera aqui como um escalar, simplesmente G. Ok? Tá. E aí o seguinte, o movimento bidimensional pode ser o lançamento oblíquo ou parabólico, que é deveras importante. Toda a prova de C10 cai lançamento oblíquo e lançamento parabólico, e nós vamos ver na próxima aula algumas questões relacionadas com isso. Quem é que vai ser esse movimento? Esse movimento oblíquo ou parabólico, ele simplesmente é a fusão desses dois outros movimentos. Porque a gente vai ver o seguinte, ó, no eixo X, o nosso movimento ele vai ser retilíneo e uniforme, e no eixo Y, o nosso movimento vai ser variado. E aí, esses dois movimentos se misturando vai dar o lançamento oblíquo ali, certo? Além do mais, tem o movimento circular e uniforme. A gente vai ver aquele movimento de que você está em torno de uma circunferência, fazendo aquele giro uniformemente, ou seja, se tem uma aceleração angular ali, tem uma aceleração uniforme. E uma qualidade que a gente vai ver, uma coisa importante que a gente vai ver é o seguinte: basicamente todas as definições que valer para o movimento unidimensional, ele vai valer também para o movimento circular. Por exemplo, variação de posição, só que no caso você vai ter a seguinte relação. O que a gente chama de posição aqui, eu vou fazer em amarelo, se eu chamar de posição X, lá a gente vai ter θ, certo? O que eu chamo de velocidade, a gente vai ter uma relação que é a velocidade angular, certo? A nossa aceleração, você vai ter alfa, que é a aceleração angular. E as equações basicamente vão ser as mesmas. Antes de a gente entrar aqui na parte de definir os problemas e algumas equações, eu acho importante definir o que é um corpo particular, certo? Ou de dimensões desprezíveis, pode ser, e um corpo extenso. Porque cada questão traz um problema. Então vamos fazer uma definiçãozinha aqui rápida que é o seguinte, ó. Um corpo particular é um corpo, é um corpo cujo as dimensões são desprezíveis em relação à trajetória. Ou seja, você tem ali um carro que está fazendo, por exemplo, a estrada, vamos dizer, Avenida Brasil. A dimensão dos carros, elas são desprezíveis em relação à Avenida Brasil, tá? Mas aí você vai ver o seguinte: imagine que você tem um trem de ferro, e esse trem tem 300 metros. E ele está atravessando uma ponte, e essa ponte tem tipo 1 quilômetro. As dimensões do trem elas já não são mais desprezíveis em relação à ponte. Ela tem uma relação a se resguardar. E aí você precisa ter isso em mente na hora de você for fazer ali o espaçamento, certo? Tá? Então, o corpo extenso é o corpo cujas dimensões não são
desprezíveis em relação à trajetória. Eu vou dar um exemplo, como eu falei, do trem. Você tem um trem ali, ele está atravessando uma ponte. Agora, imagine o seguinte: imagine que a questão traga o seguinte: olha, um trem está fazendo o caminho da estrada Transiberiana, por exemplo. Eu devo considerar a dimensão do trem? Não, não devo. Por quê? Esse trem, embora ele seja grande no universo de uma ponte, ele é desprezível em relação à Transiberiana, tá? Então, tem tudo esse aspecto aí a se relacionar. Aí a gente vai lá e dá exemplo. Por exemplo, se eu chegar aqui e dizer é, uma estrela, certo? Está se deslocando ali no trajeto entre Mercúrio e Vênus, por exemplo. E aí eu quero fazer cálculos cinemáticos dessa estrela, certo? Antes que ela elimine a gente. As dimensões da estrela, elas são dimensões que podem ser consideradas grandes no trajeto, certo? Embora haja uma distância enorme entre elas, mas ela não é não, eu acho que ela é pequena assim. Acho que ficaria entre a Terra e a Lua, ficaria melhor esse trajeto. Claro que a gente morreria no processo, né? Mas poderia ser isso. Então, isso aí é tudo variável, certo? Se eu chegar e dizer assim, qual por exemplo, o cálculo cinemático do sistema solar dentro da Via Láctea. É desprezível. O sistema solar é desprezível em relação à Via Láctea. A Via Láctea em relação ao universo é desprezível. Então, tudo isso aí a se considerar. Mas com isso aqui em mente, certo? Aí a gente vai ter agora o quê? A gente vai para a parte aqui de contas, né? Então vamos lá. A gente vai começar aqui falando sobre o quê? Sobre o movimento retilíneo e uniforme. O próprio nome já está dizendo. Se ele é retilíneo e uniforme, certo? Ele não possui não possui aceleração. Se ele não possui aceleração, tudo que a gente vai ter ali é velocidade. Então, se eu pegar ali aquele trecho que a gente viu ali da definição do vetor velocidade em relação ao vetor posição, simplesmente para o eixo x, eu tenho ali o seguinte, ó, eu tenho que v de x, certo? É d de x em relação a t dt. E aí eu vou me permitir aqui fazer uma coisa que os matemáticos detestam, mas que na prática a gente pode fazer, que é o seguinte, ó. Tá dividindo, vou passar para o lado de cá multiplicando, fazer essa separaçãozinha, tá? Não é isso aqui não, basicamente, tá? Eu só tô fazendo uso disso daqui simplesmente para facilitar a maneira da gente resolver. E aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou integrar, vai ser integral definida em relação a quem? Ficou do lado de cá dx de t, certo? Dx de t igual a integral de quem? Da minha velocidade, v de x, certo? Em relação a dt. De cara é o seguinte, olha só, a gente vai ter o seguinte, na posição, eu vou abrir aqui o parênteses, no meu instante t0, eu vou ter o quê? Eu vou ter minha posição inicial, x0. No meu instante de tempo t, certo? Eu vou ter uma posição x, que vai depender de t. Com isso em mente, eu vou definir aqui a minha integral, os meus limites de integral, e vou botar para fora quem for constante. No caso, a velocidade é constante, ela vai sair para fora. Então, eu vou escrever aqui o seguinte, ó. Essa integral entre, perdão, x0 e x de dx vai ser igual a v de x integral de t0 a t dt, tá? Então, aqui integrando, eu posso fazer, ó, a integral de dx é x, certo? Entre os limites de integração é x, x0, então vai ficar x menos x0,
x menos x0 vai ser igual a v de x da integral de t0 a t dt. Eu posso deixar assim, a depender do que a questão esteja pedindo. É, perdão, perdão. Eu estava considerando aqui a nossa velocidade, ela constante, para fazer essa definição dessa maneira aqui, certo? Não está errado, tá? Já que não tem aceleração. Porém, a gente pode ter um v de x aqui que tenha uma dependência temporal no processo, certo? Tá? Então, eu poderia escrever aqui x menos x0 igual a integral de t0 a t de v de x, certo? dt. Embora, acho que eu me equivoquei aqui nessa fala. Isso daqui seria válido para um caso que eu fosse ter aceleração e não ter, porque essa velocidade é constante e a derivada dessa velocidade vai dar zero. Se eu derivar v de x, ele sendo constante vai dar zero, certo? Em relação a t. Então não vai ter aceleração. E se eu tiver uma condição no qual t tem uma dependência com t, ele vai ser variável, tá? Então peço desculpa aí. Ok, deixa eu apagar aqui. Mas vamos lá, pessoal. Com isso daqui em mente agora, eu encontrei a minha equaçãozinha ali do movimento retilíneo uniforme, tá? E de maneira que eu posso ainda escrever aqui, ó, eu vou aproveitar aqui e escrever o seguinte, ó. X é igual a x0 mais v de x, t menos t0. E eu ainda posso definir o seguinte, ó. O meu t, eu posso definir que o meu t, ele tem a seguinte relação. Eu posso iniciar sempre no tempo zero. De maneira que eu possa aqui, ó, escrever o seguinte: x é igual a x0 mais vxt. Normalmente lá no ensino médio, essa equação daqui, ela vem nessa forma daqui: S igual a S0 mais VT. E a gente chama ela de sorvete, só para a gente relembrar, tá? E essa daqui é a função horária do movimento retilíneo uniforme, de maneira que a gente pode fazer um gráficozinho aqui, se a gente relacionar, certo? Esse gráfico daqui ele teria posição em relação ao tempo, tá? A gente poderia ter aqui, ó, para T0, a nossa posição é x0, certo? Para T, a nossa posição T. E aqui a gente teria esse gráficozinho daqui, certo? E a gente pode relacionar. Agora vamos tratar de um movimento muito mais realista, que é o movimento retilíneo uniforme, né? Então vamos lá. Para um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? A gente já definiu ali. Qual é a principal característica desse movimento retilíneo uniformemente variado? Possui uma aceleração constante. Então você vai ter um A, certo? Você vai ter um A, vai ser um A constante. Então essa velocidade vai variar, a aceleração vai se manter ali constante, tá? E aí a gente vai pegar lá a mesma definição que a gente já tinha feito antes, certo? Eu vou novamente me manter nesse eixo daqui, dv/dt, certo? De maneira que o quê? A gente pode fazer aqui a mesma ideia que foi feita anteriormente. Eu vou ter que d de v, de t, nesse caso aqui realmente vai ter essa dependência temporal, antes não teria, vai ser igual a x dt, tá? E aqui a gente vai integrar novamente, só que aqui eu já estou pulando a etapa e já estou separando quem é constante. A aceleração é constante, o próprio nome está dizendo, né? Então, olha só, num tempo t0,
que a gente vai dizer que seja o tempo inicial, zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha velocidade v0 de x. Num tempo t qualquer, eu vou ter minha velocidade v de x. Integrando isso daqui, a gente vai ter, ó, v de x menos v0 de x é igual a de x t. Ou ainda, Vx é igual a V0 de x mais A de x t. A gente tinha essa equação também lá no ensino médio, que era mais ou menos assim, ó. V vó a t. Tem umas definiçõezinhas aí que o pessoal usa. Eu gosto mais de verme voador ataca a terra, tá? Então, só para a gente fazer aqui o simbolismo, aqui, a brincadeira. Certo? Mas dando procedimento, essa daqui é a nossa relação de velocidade em relação ao tempo. E aqui a gente tem um tipo de gráfico que é o seguinte, ó. Nesse caso daqui, como é que eu vou desenvolver o meu gráfico aqui? Simples, da mesma maneira. Eu vou ter um tempo t, certo? E aqui eu vou ter, num determinado instante, t0, uma velocidade v0, tá? E para o intervalo de tempo t, eu vou ter uma velocidade v, tá? Tá aqui fazendo essa migraçãozinha da velocidade aqui, certo? De maneira que a gente tem aqui uma área, a gente pode se calcular essa área, e essa área daqui vai nos dar o deslocamento, certo? Então você vai ter aqui, ó, essa área, a gente está fazendo isso, e essa área é numericamente ao deslocamento, né? A variação de posição. Isso aqui são coisas usuais que a gente via lá no nosso ensino fundamental, médio, aliás, né? Então, acaba não tendo nenhuma dificuldade, né? A dificuldade é que realmente ela existe nas questões. Só que assim, a gente pode também fazer aqui uma função horária, a gente pode calcular a função horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Como é que eu vou calcular essa função horária? Simples. Primeiro de tudo, a gente tem ali a nossa função horária do movimento retilíneo uniforme, que é o x menos x0 é igual a v de xt, certo? Já passei para cá. De maneira que eu posso escrever que v de x é igual a x menos x0 sobre t. Está aqui. É uma maneira de escrever. Espaço sobre tempo, tranquilamente, como a gente já tinha visto. E a gente vai pegar agora essa mesma definição que a gente está vendo aí, certo? E vamos jogar ela dentro da nossa equaçãozinha aqui, sem qualquer problema. A equação do movimento variável, que era o seguinte, né? A gente tinha ali o v de x era igual ao v0 de x, certo? Mais o ax de t, tá? Mas quem é meu v de x agora? O meu v de x, ele vai ser o quê? O x menos o x0 sobre o t, que vai ser o v0x mais o a de x t. O tempo está dividindo, passa para o lado de lá, multiplicando, de maneira que eu posso escrever aqui, ó, x, já vou passar para o lado de cá, é igual a x0 mais v0x t mais a de x t e aqui me permita só um detalhe que eu me equivoquei, que é o seguinte,
Aqui é V0, Vx é igual a V0x mais a de x da integral de dt de 0 a t, certo? Porque a gente precisa integrar para encontrar o fator ali ao quadrado e a divisão por 2, certo? Então fica x agora de quem? Dt de 0 a t. V0xt, e aqui, ó, integral. Deixa eu apagar isso aqui, porque ficou horrível. A de x, integral de 0 a t, de t dt. Então, como é que vai ficar isso aqui para a gente? Vai ficar o seguinte, ó. Como resultado final, x é igual a x0 mais v0x de t mais ax sobre 2. Integral de t é t ao quadrado sobre 2, né? Então, esses dois aqui para fora, vai ficar, ó, t ao quadrado. Tá aqui a nossa equaçãozinha, a função horária do movimento retilíneo uniforme, com o seguinte detalhe. Se eu estiver fazendo aqui o lançamento na vertical, certo? O lançamento na vertical, simplesmente no lugar de x eu vou ter y e no lugar de a de x eu vou ter a gravidade. Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, y é igual a y0 mais v0yt mais g sobre 2 t ao quadrado. E aqui é um detalhe o seguinte, essa função horária, ela também vai ter uma equação, certo? Nesse caso aqui, eu vou escrever essa em termos de espaço, né? Espaço em função do tempo, que ela vai ser uma parábola, certo? Então, ela vai ter uma parábola, vou botar aqui. Essa parábola ela vai ter concavidade voltada para cima, se a aceleração for maior que zero, e uma concavidade voltada para baixo, se a aceleração for menor que zero. Tá? E para a gente finalizar, existe uma equação chamada de equação de Torricelli, certo? A equação de Torricelli Evangelista Torricelli, ele é mais conhecido ali pelo seu trabalho de relacionado com pressão atmosférica, barômetros e muito mais, tá? Mas o que é que tem aqui? Novamente, é simplesmente a maneira que a gente pega para resolver. A gente teria aqui a nossa integral de V0 a V, simplesmente aqui a definição, certo? De dV, que a gente já calculou. Isso aqui vai ser igual a porque é constante, né? Em relação aqui a x, né? Entre 0 e t dt, tem aí problema nenhum. Só que a gente sabe o seguinte, ó, eu sei que o meu v de x é dx dt, tá? Então eu posso escrever que o meu dt, tá, é igual a dx sobre v de x. Novamente aqui estou pedindo perdão aos matemáticos por isso. De maneira que eu vou colocar aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó, é, isso aqui vai ficar integral entre v0 e v de dv de x igual a, e aqui vai ficar o quê? Vai ficar integral, e novamente, quando o nosso intervalo de tempo era o t0 ou 0, isso aqui era o x0. Quando era o t, era o x. Já estou fazendo aqui a transformação. Então, isso aqui vai ficar dx sobre v de x. Por uma questão de espaço agora, simplesmente é o seguinte, ó, esse Vx aqui é constante para cá, ele está dividindo. Então, eu posso passar ele para cá multiplicando. Então, eu vou aqui só a termo de voltar do que foi feito. Eu vou escrever ele assim, ó. V de x dentro dessa integral. Quando a gente integrar, o que é que eu vou obter como resultado? A integral de v de x em relação a dv de x é o quê? É vx ao quadrado sobre 2. Nesse limite de integração, que a gente vai obter o seguinte, ó, vx ao quadrado menos v0x ao quadrado sobre 2.
é igual a A, e esse limite, essa integração daqui vai ser o quê? X menos x0. De maneira que eu posso escrever, ó, que Vx ao quadrado é igual a V0x ao quadrado mais duas vezes A de x menos x0, que é a equação de Torricelli ali, que relaciona posição e velocidade. Ficou meio apertadinho aqui, pessoal, só por uma questão de planejamento. Eu acabei faltando uma página, mas tá aqui. Então, esses aqui são as principais equações, seus gráficos. A gente vai resolver uns problemas na próxima aula, mas eu repito aqui, o CEDERJ, ele cobra muito mais problemas de lançamento oblíquo do que queda livre ou outros tipos de problema aí, como movimento retilíneo uniforme, tá? Eu vou parar por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula. Forte abraço a todos.